Olá, trilheiro, olá, trilheira. Continuando o assunto do regime de casamento, nós vamos falar primeiro sobre a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Como a gente falou, são bens comuns, os bens adquiridos após o casamento. Os anteriores à união são considerados como patrimônio individual dos cônjuges. A comunhão universal de bens compreende todos os bens atuais e futuros como comuns ao casal. Então, o que eu tinha antes de casar, o que eu conquistar depois, é tudo nosso. Temos a separação total de bens, que todos os bens atuais e futuros fazem parte do patrimônio pessoal. Então, se tiver alguma coisa que vai ser meio a meio, eu tenho que comprar e colocar meu nome junto com o do meu cônjuge. Caso contrário, eu comprei, o bem é meu, ele comprou, o bem é dele. Participação final nos aquestos. Como funciona esse regime? É o mais diferente, o mais raro também de ser encontrado na prática. Ele funciona como uma separação total. Então, se eu quero comprar, vender alguma coisa, eu não preciso de anuência, de cônjuge, nem nada. Mas em caso de dissolução, os bens são partilhados entre o casal na proporção do conceito de participação, ou seja, do esforço que eu empreendi para comprar aquele bem que será considerado comum no momento da partilha. Falando um pouco sobre as relações de parentesco, nós temos algumas formas diversas desse parentesco acontecer. Primeiro, nós temos o parentesco consanguíneo natural. Beleza, é minha mãe, é meu filho, é parente ali do mesmo sangue, né, consanguíneo aí por nascimento, então é o parente consanguíneo ou natural. Nós temos as relações de parentesco por afinidade, que são o quê? Ascendentes, descendentes, irmãos do cônjuge, que é reconhecido também na união estável. Então, os irmãos, os pais, os filhos do companheiro. Sabe aquele conceito de que sogra é para sempre? Então, é por causa dessa determinação, porque você se torna parente por exemplo, da sua sogra, como se a sua sogra fosse a sua mãe para os efeitos legais. Ela é uma parente. Ela é uma parente que está ali e isso não se dissolve mesmo se você se divorciar. Um dos reflexos, impedimento para casamento. Por exemplo, o meu marido não poderá casar com a minha mãe após a separação comigo. Por quê? Por essa relação de parentesco por afinidade. E temos as relações de parentesco civis, que é considerada aí como remanescente. Se não for parente de sangue, se não for parente por afinidade, aí, decorrente de casamento ou de união estável, é parente por relações de parentesco civis, que são, por exemplo, a adoção, a inseminação artificial heteróloga e a parentalidade socioafetiva. Entrando aí já na questão da sucessão aberta, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Legítimo é aquele herdeiro apontado pela lei. Testamentário é o nomeado pelo testamento, pelo legado ou pelo codicilo. E qual é o local da sucessão? O local do último domicílio do falecido. Essa sucessão ela é regulada pela lei do tempo da abertura da sucessão. E sem testamento, o patrimônio da pessoa é transmitido aos seus herdeiros legítimos. Lembrando que se não tiver nenhum herdeiro legítimo aí, a gente entra nos conceitos de herança jacente, herança vacante, que é aquele patrimônio que, como não pôde ser sucedido, não pôde ser entregue a ninguém, então acaba indo para o Estado. Havendo herdeiros necessários, descendentes, ascendentes ou cônjuge, dependendo do regime de casamento, o testador pode dispor apenas de metade da herança, porque é a chamada proteção da legítima, a cota dos herdeiros necessários. Então, metade está reservada para esses herdeiros necessários que por isso tem esse nome. A outra metade aí pode ser disposta da forma que o testador melhor resolver. A administração. A administração do espólio é feita pelo inventariante, é o mandato legal. E a herança ela defere-se de forma unitária, mesmo que haja pluralidade de herdeiros. Ela é considerada aí como uma questão, uma coisa unitária. A herança é um bem imóvel, indivisível e universal por determinação legal. E como funciona a ordem de preferência para receber aí esses bens? Os descendentes eles recebem em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se esse cônjuge for casado no regime da comunhão universal, da separação obrigatória ou, se comunhão parcial, o falecido não deixar bens particulares. Depois vem os ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente não tendo ascendente nem descendente, e se não tiver cônjuge, ascendente ou descendente, vai para os parentes aí, para o parentesco colateral. E aí, em relação ao regime de bens, como funciona a sucessão? Bom, se ele é casado no regime de comunhão parcial, os bens comuns à ameação para o cônjuge e a outra metade vai, por exemplo, para os descendentes
dos decújos. Nós temos, se tiver bens comuns e bens particulares, a ameação do cônjuge e o cônjuge recebe naquela outra metade uma cota parte dos bens particulares. E se só tiver bens particulares, o cônjuge recebe uma cota parte e o descendente a sua respectiva cota parte. No caso de comunhão universal de bens, os bens comuns teremos a meação e o descendente herda a meação do autor da herança. Tendo bens comuns e bens particulares, só a meação é recebida pelo cônjuge e o herdeiro recebe o restante e 100% dos bens particulares. Ué, mas comunhão universal, como assim bens particulares? Se a pessoa recebeu, por exemplo, por doação com cláusula de incomunicabilidade, então mesmo que ela seja casada no regime da comunhão universal de bens, o cônjuge não tem direito à meação. E se só tiver bens particulares, o cônjuge herda a cota parte e o descendente herda a sua respectiva cota parte. E no caso da separação obrigatória, a composição do acervo é feita só sobre bens particulares, certo? E aí não há direito sucessório do cônjuge e o descendente ele herda 100% desse acervo hereditário. Eu espero que essa revisão tenha sido proveitosa para você. É só ter concentração, fé no que estudou, que vai dar tudo certo na sua prova. Uma boa prova.